Paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma mensagem relacionada com o fim dos tempos. Mais uma do programa Evangélico Sal e Luz. Neste dia maravilhoso que Deus concedeu para cada um de nós, é importante que nós louvemos ao nome do Santo Deus. E esse grande Deus, Ele deixou, através dessa palavra maravilhosa, a Bíblia Sagrada, uma promessa para a vida eterna. Então, os fins dos tempos, o que está acontecendo? A cada dia que passa, as coisas ficarão mais fortes. As coisas ficarão como as dores de parto de uma mulher. Vão sendo intensificadas, né? Na verdade, vão acontecendo coisas e mais coisas. Como falei no outro dia, na natureza, nos céus, sinais da lua, das estrelas, do sol e principalmente apostasia e os sinais do esfriamento do amor e da maldade deste mundo. Doenças, pestes, tantas coisas que estão em curso pelo cumprimento da palavra de Deus, porque é mister ou necessário que aconteça, porque o fim dos dias, o fim das coisas como eram antes, estão acontecendo. Transformações que nós não conseguimos medir ou mensurar o que você achar. Evangelho de João, capítulo 5, eu tenho aqui na minha Bíblia Sagrada a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5. Eu vou falar de uma promessa maravilhosa. E vocês verão. Capítulo 5 e verso 44. Na verdade, o capítulo... Deixa eu encontrar o capítulo aqui. É o capítulo 6. Capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Agora sim, capítulo 5, verso 26. Mas eu vou começar a ler no verso 24. Na verdade, vos digo que quem crê, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ora, haverá uma ressurreição no último dia. Jesus disse que passou da morte para a vida. Mas é bom que nós entendamos, passou da morte para a vida. Mesmo pessoas andando, comendo, fazendo negócios. Espiritualmente, existem milhares que estão mortas. Pessoas mortas. Porque querem ou buscam ou vivem simplesmente sem Deus, sem querer saber de Deus. Embora seja o grande Deus que concedeu a vida, o fôlego e tudo que ela possui. Se não fosse Deus por Deus,
nós não estaremos vivos nesse momento. Nem teríamos acordado hoje. Se não for Deus, não viveremos. Mas a diferença é que muitos não querem aceitar. Então ele diz que aquele que crê naquele que enviou ele a Jesus Cristo, que é o próprio Deus, passou da morte para a vida. Mas existe também passou da morte para a vida agora eterna, da ressurreição. É como se fosse a morte para os que vivem espiritualmente. Passou para uma vida agora em Cristo. E essa vida é para a eternidade. Mesmo que venha agora a morrer fisicamente, um dia ressuscitará. E quando será esse dia? No último dia, disse Jesus, no capítulo 6, versos 40 e 44. Aí no verso 25 ele diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. As pessoas que derem ouvido passarão da morte para a vida. Elas viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E diz mais: e deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, atenção agora, ainda mais, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Jesus, a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, qual ressurreição você quer? A da vida eterna, com gozo e alegria eternos? Ou a da condenação eterna? A palavra de Deus, meus irmãos, amigos, que vocês que me veem e ouvem nesse momento, ela não é uma mentira, uma falácia. A palavra de Deus é a verdade. Como posso testificar isso? Com o poder do Espírito Santo em nós. Experimente. Eu não posso experimentar por você o que você tem com Deus, o que você pode ter com Deus, o relacionamento que você pode, mas você pode provar desse amor, experimentar. Porque um dia, quando Jesus voltar, aqueles que estiverem mortos, fisicamente falando, aqueles que aceitaram e receberam a Jesus como Senhor e Salvador, eles ressuscitarão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. De que lado? A vida ou a morte? Não existe uma terceira via. Não existe outro Deus, outros deuses. Existe o grande Deus. A palavra é o poder na vida daquele que crê. Então medite nessa mensagem do fim dos tempos. Programa Evangélico Sal e Luz. Até uma próxima. Em nome do Senhor Jesus. Amém.